Olá, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, um tema mais avançado. Nós vamos falar sobre análise plástica. Até então nós estávamos vendo análise linear com redistribuição de esforços. Nós estávamos vendo que os softwares eles realizam essa análise através da aplicação de nós semirrígidos. E a gente viu também que existem limites para quanto a gente pode redistribuir um momento fletor. Não posso redistribuir indefinidamente. Esses limites são dados por esse item da norma aqui. Ele fala que quando for efetuada uma redistribuição, reduzindo-se o momento fletor de m para γ vezes n em uma determinada seção transversal, a profundidade da linha neutra nessa seção para o momento fletor reduzido deve ser limitada por. E aqui a gente tem uma restrição à linha neutra. Então, no caso de FCK menor ou igual a 50 MPa, que é o caso que a gente está trabalhando, x sobre d, que é a profundidade da linha neutra, ele tem que ser menor ou igual a γ menos 0,44 dividido por 1,25. Quem seria esse γ? O γ é o fator que multiplica o momento fletor. Então, se eu quero redistribuir 10% do momento fletor, se eu quero que o momento fletor, após a redistribuição, seja 90% do momento fletor original, o meu γ vai ser 0,9. E a minha profundidade da linha neutra vai ser o 0,9 menos o 0,44 dividido por 1,25. Isso aí vai dar 0,37. Então, a minha profundidade máxima da linha neutra tem que ser 0,37. Então, x tem que ser menor ou igual a 0,37d. E a gente vê na faculdade, por exemplo, quando a gente aprende domínios de formação, né, a gente não pode chegar no domínio 4. Que dentro do domínio 4 o aço não vai estar escoando, então se houver uma ruptura vai ser uma ruptura brusca. E a gente vê que a profundidade da linha neutra na separação do domínio 3 para o 4, né, o x34, ele é 0,628d. Então o que a gente vê aqui? Para a gente adotar a análise linear com redistribuição, a gente precisa ser mais rigoroso na profundidade da linha neutra, a gente tem que ser mais conservador. Bastante conservador, né? Aqui de 0,628, que seria o limite para o domínio 4, a gente só poderia ir até 0,37. Então, e para que serve isso? Porque quanto mais alta ficar ali, quanto menor for a profundidade da linha neutra, né? Quanto mais alta ficar na seção, maior vai ser a dutibilidade daquela seção no momento fletor, para a atuação no momento fletor. Né? Então ela vai conseguir rotacionar mais, vai conseguir ter uma deformação maior sem romper. Por isso que quanto maior for a distribuição que a gente aplicar, menor vai ser a profundidade da linha neutra que a gente vai poder adotar. Ok? E aqui tem outro critério que eu mencionei, que em estrutura de nós móveis, o máximo que a gente pode redistribuir seria uns 10%. Né? A gente só pode reduzir o momento original para 90% desse valor. Né? Então, e para a estrutura de nós fixos, o máximo que a gente pode redistribuir são 25%. O γ seria 0,75. Essas são as restrições que nós temos para a adoção da análise linear com redistribuição. Se essa redução aqui não for suficiente, eu precisar de adotar uma redistribuição maior, eu posso fazer análise plástica. Na análise plástica eu consigo adotar coeficientes maiores, né? Coeficientes menores, na verdade. Eu consigo redistribuir uma porcentagem maior. Eu posso redistribuir 30%, 40%, 50% do momento fletor original. Aí a norma fala para a gente que pode ser adotada redistribuição fora dos limites estabelecidos nessa norma, desde que a estrutura seja calculada mediante o emprego de análise não linear ou da análise plástica, com verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas plásticas. É dispensada a verificação explícita da capacidade da rotação das rótulas plásticas, prescritas acima, desde que a posição da linha neutra seja limitada em. Então, o que a gente vê aqui? A gente pode adotar distribuições maiores do que a da análise linear com redistribuição, desde que a gente faça análise plástica. E para fazer análise plástica, a gente tem que fazer a verificação da capacidade de rotação das rótulas plásticas. Então, naquele material que eu passei como referência, lá no primeiro vídeo dessa série sobre nó semirrígido, tem lá exemplos práticos de como você faz essa verificação da análise plástica, essa verificação da rotação das rótulas plásticas. Você tem um gráfico da norma que você utiliza, enfim. Lá tem alguns exemplos bem didáticos mostrando como que é feito esse cálculo.
O importante é que a norma fala que a gente pode assim, considerar atendido esse cálculo, né? Considerar que a rotação da rotoplástica ela atende sem precisar fazer o cálculo da norma, sem precisar fazer análise. A gente pode pegar um atalho aqui, que vai ser um atalho mais conservador, né? Que vai provavelmente resultar uma seção um pouquinho menos econômica do que se a gente adotar análise plástica, mas que vai dar muito menos trabalho para a gente fazer o cálculo, né? Qual que seria esse atalho? Se eu tiver um concreto com um FCK menor ou igual a 50 MPa, basta eu limitar a profundidade da linha neutra em 0,25. Então a profundidade máxima que eu posso ter aqui seria 0,25 para a minha linha neutra. Se eu respeitar isso daqui, eu posso adotar análise plástica e posso adotar redistribuições maiores do que essas daqui. Qual que é o problema? O software não vai verificar isso daqui. Ele até verifica isso aqui para análise linear com redistribuição, beleza. Mas para análise plástica ele não faz essa verificação. Então a gente precisa checar isso daqui para poder fazer a análise plástica. Então vamos para um exemplo real aqui de como a gente pode fazer essa análise plástica, como a gente faria essa verificação extra aqui no software. Vamos aqui pegar um exemplo de uma viga. A gente tem V1 aqui, momento setor aqui 45,31. Vamos pegar um print aqui. Então essa aqui é a situação antes da aplicação da análise plástica. Importante uma coisa que eu esqueci de falar aqui. A norma tem um outro item que ela fala que a gente não deve adotar análise plástica em estruturas que recebem efeitos de segunda ordem. Então, por exemplo, uma estrutura de nós móveis, que ela tem efeitos de segunda ordem, a gente não poderia, no caso, adotar essa análise plástica. Ela ficaria restrita, então, para os casos aqui de estrutura de nós fixos. Ok? Então, continuando aqui, vamos dar uma olhada aqui também na armadura. Aqui a gente está com 2, 3, 4, 5, 6 barras de 10 mm detalhada aqui por uma viga de 15 por 35. Então vou salvar isso aqui também. Viga com 15 por 35. Vamos agora aplicar. Assim, aqui a gente teria que ver em mensagens. A gente vê que a estrutura é de nós móveis, né? A estrutura na direção X, ela é de nós móveis e nesse caso aqui vão surgir esforços de segunda ordem. Aqui também, se a gente olhar o P delta também na direção X teria os esforços de segunda ordem. A princípio na direção Y não teria esforço de segunda ordem, porque na direção Y a gente ficou abaixo do limite. Então abaixo de 1.10 é a estrutura de nós fixos. Então na direção Y seria uma estrutura de nós fixos. Não teriam, teoricamente, os pórticos na direção Y, teoricamente não receberiam esforço de segunda ordem, né? E com isso a gente poderia adotar na direção Y uma análise plástica, né? A gente poderia adotar distribuições maiores do que da análise linear com redistribuição. Na direção X não pode, certo? Porque é a estrutura de nós móveis. Aqui eu vou aplicar apenas para efeito didático, tá? Mas a princípio na direção X não seria possível. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu poderia, por exemplo, V15 está em Y. Então em V15 eu poderia aplicar aqui um nó semi-rígido, um nó semi-rígido além dos limites da análise linear com redistribuição. Eu só vou aplicar aqui em X, onde não deveria poder colocar, apenas realmente por efeito didático. Vai dar um exemplo melhor usando o V1. Então eu vou colocar aqui o nó inicial, eu vou botar semi-rígido. Vou permitir uma redução maior do que a configurada. E eu vou colocar aqui 40% de distribuição. Ok. Está aparecendo aqui 40%. Agora eu vou reprocessar a estrutura. Então aqui terminou o processamento. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a nossa viga. V1. A gente vê que reduziu aqui o momento fletor atuante.
para 30,66. Antes era 45,31. Então a gente tem uma redução aqui de 30,66 dividido por 45,31. O nosso momento fletor resultante foi 67% do momento fletor original. Pô, mas eu apliquei aqui um nosso rígido de 40%, não deveria reduzir 40% do momento fletor? Normalmente não é isso que acontece. Até no vídeo que eu dei de exemplo anteriormente sobre análise com redistribuição no EBERIC, deu até uma porcentagem maior de redução do que a redução do nosso semi-rígido. Aquilo é um pouco raro. O normal que acontece é da redução do momento fletor através da aplicação do nosso semi-rígido dá menor do que a porcentagem de redução da rigidez, né? Aqui eu reduzi 40% a rigidez, no momento fletor reduziu 33%. Então o normal é isso, a redução de momento ser menor do que a redução de rigidez. Lembrando que a limitação da norma é no momento fletor e não na redução de rigidez da ligação. Esse nosso semi-rígido que eu apliquei aqui é a forma que o software tem para poder simular essa situação aqui. Então, na prática, a nossa redução aqui foi de 0,67. Então, esse aqui vai ser o nosso gama. Vou colocar aqui. Nosso gama vai ser 0,67. Vamos só dar uma olhada na armadura, né? Que 2, 3, 4, 5, 6 barras de 10 mm que tinha antes, né? Vamos ver quantas tem agora. Agora está passando com 2 barras de 12,5, né? Reduziu bastante a armadura, né? Que 2 barras de 12 mm equivale aproximadamente a 3 barras de 10 mm, né? A gente estava com 6 antes, reduziu quase que a metade aqui a quantidade de aço necessária. Então, e lembrando mais uma vez, se não mudar a armadura, quando a gente aplica o nosso semi-rígido, ele não tem efeito prático. Porque senão como é que o software vai saber que ele tem que... Como é que a estrutura, aliás, vai saber que aquela ligação tem que distribuir esforço, né? Se o detalhamento dela está igual ao detalhamento que estava antes de você aplicar o nosso semi-rígido, né? A estrutura não vai saber. Beleza, agora vamos verificar aqui a limitação da norma. Ele está falando que o x sobre d tem que ser menor ou igual a 0,25. Vamos dar uma olhada aqui. Relatório de cálculo. Aqui a gente vê a armadura positiva, a gente estava na armadura negativa, né? Armadura negativa, o momento de cálculo aqui 30,66, a área de aço necessária aqui 2,47. Aqui a gente tem o D, que é a altura útil, o D deu 30,88 centímetros. E aqui a gente tem a profundidade da linha neutra, que foi 4,72 centímetros. Então nós vamos fazer essa conta aqui. Vamos ver, o x foi 4,72 e o d foi 30,88. Então o x sobre d vai dar para a gente aqui 0,15. A limitação da norma é em 0,25. Então a gente está atendendo aqui a limitação da norma. Então tá verificada aqui a possibilidade de adotar essa análise plástica aqui nessa ligação. Tá, e se não tivesse passado, o que a gente poderia fazer? Se tivesse dado aqui, por exemplo, 0,30 e o limite é 0,25. Bom, quando você está na faculdade, que você calcula e cai no domínio 4, o que você faz para trazer de volta para o domínio 3? Você coloca a armadura de compressão, certo? Você tem outras opções, você pode aumentar a seção da viga também, enfim. Mas assim, solução sem alterar a geometria nenhuma seria você colocar a armadura de compressão para você elevar a posição da linha neutra e voltar com ela para o domínio 3. Aqui a solução é idêntica, né? Você pode também, é claro, aumentar a seção da viga, também vai resolver. Mas você pode colocar uma armadura de compressão e você vai ter que calcular na mão, porque o software não vai estar calculando, né? Mas você pode colocar ali uma armadura de compressão e fazer o cálculo manual para poder atender essa profundidade da linha neutra e atender a resistência do momento fletor que é necessário. Então, beleza, meu amigo, isso aqui
foi mais um vídeo sobre o nosso hemorrígio, né? Agora nós tratamos sobre análise plástica. E se você quiser mais detalhes, na apostila, né, na dissertação de mestrado que eu coloquei lá no primeiro vídeo dessa série de vídeos, você vai encontrar mais exemplos da aplicação da análise plástica, você vai ver como fazer análise plástica de acordo com os critérios da norma. Além dessa verificação aqui, também tem uma verificação da abertura de fissuras aqui, também que é necessário ser feito. Lá nessa dissertação você vai encontrar com mais detalhes. Ok? Até o próximo vídeo.